dia, ouvintes. Hoje é 11 de março de 2025. Eu sou o Marlon Vinícius e bem-vindo ao Café em Produção, o seu podcast diário com as principais notícias de tecnologia do dia. Agora, sem mais enrolação, é hora do nosso Café em Produção. Se você não deu deploy, a hora é agora. Android 16 tem lançamento previsto para junho. A notícia contrasta com os lançamentos dos últimos anos, que ocorreram a partir de agosto. A principal razão para a antecipação é a adoção da estratégia Trunk Stable, em que todos os desenvolvedores contribuem para a mesma branch de código de forma contínua, em vez de ramificações separadas. Atualmente, o Android 16 está na versão Beta 2.1, disponível para dispositivos Pixel. As informações são do site Android Policy. Trump negocia a venda do TikTok nos Estados Unidos com 4 grupos diferentes. O futuro do TikTok nos Estados Unidos está em jogo. O presidente Donald Trump revelou estar negociando com 4 grupos interessados na compra da plataforma. Será que a rede social mais popular entre os jovens está prestes a mudar de mãos? Vamos entender essa história. Neste domingo, Trump afirmou que sua administração está lidando com 4 grupos diferentes para a venda do TikTok. No entanto, ele não revelou quem são esses possíveis compradores. A polêmica sobre o TikTok começou com preocupações do governo americano em relação à segurança nacional. Washington teme que a plataforma seja usada pelo governo chinês para espionagem ou influência política nos Estados Unidos. A venda do TikTok foi imposta por uma lei sancionada em janeiro, que obriga a ByteDance, empresa chinesa dona do aplicativo, a vender a rede social nos Estados Unidos, sob risco de banimento. Entre os principais compradores especulados estão gigantes como Microsoft e Oracle, além de uma iniciativa liderada pelo magnata Frank McCaughey e um grupo que inclui MrBeast, um dos maiores criadores de conteúdo do mundo. O governo lança nesta terça-feira guia para uso consciente de celulares por crianças e adolescentes. O governo federal lançará nesta terça-feira um guia oficial com recomendações sobre o uso de dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes. O documento visa orientar pais, cuidadores e educadores, alertando para os riscos do uso precoce e excessivo de celulares e outros aparelhos digitais. O guia foi criado com a intenção de oferecer diretrizes para famílias brasileiras, respeitando a sua diversidade. Mais do que apenas sugerir limites de tempo de tela, o documento destaca a importância da qualidade do uso desses dispositivos. O uso excessivo de telas pode impactar o desenvolvimento infantil e influenciar comportamentos. É fundamental que os adultos, como pais e educadores, sejam exemplos no uso responsável da tecnologia. Entre as principais recomendações do guia, destacam-se 3 pontos essenciais, sendo eles: adolescentes entre 12 e 17 anos devem utilizar redes sociais e dispositivos sob acompanhamento de responsáveis. O acesso às redes deve seguir as faixas etárias definidas por classificações indicativas. Também é abordado que crianças e adolescentes com deficiência devem ter acesso a dispositivos digitais para inclusão e acessibilidade. A presença ativa dos pais e educadores é crucial para garantir que o uso da tecnologia seja educativo e seguro. Monitorar o conteúdo acessado e incentivar momentos offline também são estratégias importantes. O guia também traz recomendações voltadas às escolas, como evitar o uso individual de celulares na primeira infância e não exigir a posse de aparelhos próprios para tarefas pedagógicas antes dos 12 anos. O desafio das escolas é equilibrar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. O lançamento desse guia representa um passo importante para o uso mais consciente da tecnologia. A expectativa é que ele sirva de base para futuras políticas públicas nas áreas de educação e proteção infantil. Google anuncia terminal Linux para Android. O recurso, baseado no Debian, roda dentro de uma máquina virtual que utiliza o Virtualization Framework do sistema. Para utilizá-lo, é necessário habilitar o Developer Mode e ativar o ambiente de desenvolvimento Linux nas configurações. O processo de instalação inicial requer o download de um pacote de 500 MB. Inicialmente, a ferramenta será disponibilizada para dispositivos Pixel com Android 15 e não oferecerá suporte a interfaces gráficas. IA recupera dados armazenados em DNA em apenas 10 minutos. Métodos convencionais costumam levar dias, pois as cadeias podem se misturar e apresentar erros. A ferramenta DNA Former acelera esse processo, identificando padrões nas sequências embaralhadas e reconstruindo-as de forma eficiente. Em testes, a tecnologia foi capaz de recuperar 100 MB 90 vezes mais rápido. Entre os dados estavam a imagem colorida de tubos de ensaio e um trecho de 24 segundos do discurso de Neil Armstrong ao pisar na Lua. As informações são do site Live Science. O nosso episódio termina aqui, o nosso café acabou e com ele as notícias. Volte aqui amanhã para mais um Café em Produção.